tarô faz a gente aprender sobre a gente mesmo e sobre o mundo. E você tem agora essa ferramenta nas suas mãos, aprender sobre você. Só que esse aprender sobre você e sobre o mundo, quando a gente faz as nossas autoleituras, pode ser um pouco complicado, porque o tarô ele vai mostrar para a gente aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa saber, e não o que a gente quer. Às vezes as duas coisas estão juntas, mas às vezes não. E isso pode gerar alguns conflitos no seu processo de vida. Então é preciso ter uma responsabilidade para lidar com esse conhecimento. Tem muito mais para se falar sobre os arcanos maiores? Tem muito mais para se falar sobre eles. Tem muito mais para falar sobre os arcanos menores? Muito mais para falar sobre eles. Mas nesse curso não dá para a gente aprofundar. Ele é para ser um curso rápido, para ser um curso base, para te estruturar, para te mostrar as possibilidades do que tem aí pela sua frente, na sua trajetória para estudar o tarô. Então, tenha responsabilidade sobre o conhecimento que você tem, sobre os próximos conhecimentos, porque a gente não terminou aqui ainda, a gente tem nessa aula ainda, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as leituras, então a gente vai amarrar o conhecimento já adquirido, mas entenda que o tarô tem uma jornada na sua frente, tem muito para você aprender. Até se você der uma olhada lá no curso Infinito Tarô, no, na grade, você vai ver que tem bastante coisa dentro do curso, bastante coisa para se falar sobre os arcanos e sobre o tarô como um todo. Então, bora lá falar sobre as leituras? Então vamos lá. Então vamos lá. Vou embaralhar um pouco aqui. Eu não vou aprofundar em como embaralhar, porque eu falo disso no curso Infinito Tarô. Então aqui eu vou só embaralhar básico. E a mesma coisa sobre a aia, né? A mesa aqui. Eu falo disso mais no curso Infinito Tarô, então aqui também não vou aprofundar, que a ideia é ser um pouco mais objetivo. Mesma coisa sobre o ritual, né? É interessante que tenha um ritual para você começar a fazer a sua leitura, para você abrir o seu tarô. E aí você pode chamar como você quiser, de abertura, de jogo, como você quiser. Então, vou fazer aqui um corte. Então, vamos lá. Antes de fazer o corte, a gente tem que pensar no posicionamento. O que eu quero dessa leitura? Como a gente está num curso rápido, eu vou fazer uma leitura de passado, presente e futuro. Então é importante que a gente tenha a pergunta, né, para falar sobre esse passado, presente e futuro, antes de fazer a leitura. Então, aqui a gente está numa simulação, obviamente. Então vamos pensar que se é uma pergunta sobre relacionamento. Estou entrando num relacionamento novo e quero saber o que eu devo esperar desse relacionamento. Mais uma vez, estamos fazendo uma simulação. Então vamos lá, vamos ver o presente. O presente mostra o julgamento. O julgamento ele vai trazer para o presente que nesta relação demanda muita energia. Então deve ser uma relação que traz um cansaço, uma relação que traz um esgotamento. Sabe quando você fica repetindo a mesma coisa para a pessoa e a pessoa não entende? Você tenta mudar os hábitos da pessoa e não consegue mudar? Existe uma demanda de energia muito grande, né, nesse relacionamento. Vamos entender um pouco o passado dessa relação. No passado dessa relação, ela tinha um brilho, era aconchegante, mas agora há um desgaste, né? Se a gente pensar nesse presente, daqui para cá, há um desgaste nessa relação. E aí, para a gente poder entender mais sobre esse desgaste, a gente precisa entender sobre o futuro. Aqui o futuro mostra uma carta positiva. A Lua, neste momento, vem trazendo uma energia positiva, de abertura, de possibilidades. Então vale a pena entender mais sobre esse desgaste. Por que está acontecendo isso? Por que tem esse peso na relação? Aí a gente teria que fazer uma outra leitura para poder entender. Aqui a gente está numa simulação, então não faz o menor sentido. Mas a gente teria que fechar, fazer uma nova pergunta. Por que isso está acontecendo? Como resolver isso? Se é uma leitura para alguém, trazer um pouco mais de contexto. Se é uma leitura para você, uma autoleitura, tentar entender um pouco mais por que isso está acontecendo. E aí é fazer uma leitura atrás da outra ali, para poder aprofundar. Então, vamos fazer uma outra leitura, uma outra simulação, o mesmo esquema de passado, presente e futuro, com 3 cartas, que é uma maneira super simples, super
básica de entender a leitura. Então vamos lá. Então vamos, presente, passado, futuro. Vamos pensar num tema. Estou entrando num trabalho novo. Estou tendo dificuldades com meu chefe já nesse trabalho novo. O que está acontecendo? Então, esse trabalho novo, ele é bom. É importante entender com mais contexto essa conexão com os enamorados, que vem trazendo um longo prazo, que vem trazendo uma afinidade com o momento. Então, este conflito que há com o chefe ou com as tarefas sendo feitas ali, precisam ser resolvidas, porque é um bom lugar, é um espaço de crescimento, então é preciso entender esses conflitos. Às vezes, esses conflitos que estão acontecendo no momento são um aprendizado, são algo que precisa ser superado. Talvez você venha de uma história, a gente pode entender isso daqui a pouquinho aqui, de uma história que não se encaixa muito no presente. Então, você talvez esteja falando que o chefe está implicando, mas é você que está sendo obtuso demais. Você que não está querendo aceitar as mudanças. Vamos ver o passado. No passado, você tinha um trabalho que era só você e você não tinha um chefe. Então, talvez esse seja um problema. Como você não tinha chefe, você não estava habituado com lideranças, com organização, com trabalhar com outras pessoas. E talvez isso esteja gerando o conflito. Se a gente for pensar junto com o futuro, a roda da fortuna vem falando que essa mudança, ela precisa acontecer. Se você não for mais maleável para aceitar o presente, aceitar essa longevidade que você vai ter lá, é muito provável que você seja mandado embora, é muito provável que haja um corte que fala, olha, se você não está se adaptando, tchau. Ou até que você decida sair, né? Fala, não está rolando isso, eu vou sair. É interessante que é uma leitura com cartas positivas, de certa forma, menos a roda da fortuna, que para mim ela é um pouco tensa, mas trazendo um olhar para si. Claro que tudo isso depende da intuição, depende da pergunta, que não dá para aprofundar aqui, porque, como eu falei, esse é um curso mais rápido. No Infinito Tarot, a gente fala bastante sobre a intuição, sobre como formular a pergunta, que é um tripé muito importante para a gente poder fazer a leitura. Vamos pensar num outro tema. Relacionamento, né? Porque relacionamento é sempre um tema que aparece. Então, vamos ver. Terminei a relação. Terminei o relacionamento e queria entender mais se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Então, vamos lá. Presente, passado e futuro. Então, terminei a relação, quero saber se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Então, a gente tem a Lua. Você viu que a carta estava invertida, né? Eu ignoro a carta invertida. Tem pessoas que vão ler a carta de ponta cabeça, ela invertida assim, de uma forma específica. Eu viro a carta. Então, nessa relação, foi bom ter terminado, a princípio, olhando para o presente, porque vai te trazer mais possibilidades. Talvez já fosse algo que você vinha trabalhando, que você vinha construindo esse término, essa separação. Não foi uma coisa do nada. Vamos entender um pouco mais o passado. A gente viu essa carta no exemplo de hoje ainda, né? Falando sobre esse peso que devia estar a relação. Então, provavelmente, foi um livramento esse momento, esse corte, tá aqui. É uma leitura simulada, mas o tarô está vindo ajudando você na sua didática aí. Me ajudando na didática e te ajudando nos seus ensinamentos. Mostrando que realmente foi um livramento, que agora você está mais livre, que você está mais leve, que você consegue ser mais você. Talvez esse peso, essa culpa que esteja sentindo agora, esteja ligada a um eco, né, a um momento que foi vivido lá no passado, que acostumou tanto a viver de uma forma ruim, que aí acaba sentindo falta daquilo que era ruim, mas que entra num momento positivo agora. Então, a ideia aqui é trazer simulações de leitura. Você pode fazer outras formas de leitura, né? Que eu estou fazendo passado, presente e futuro, mas você pode fazer tiragens de uma carta só, faz a pergunta e faz uma tiragem de uma carta só. Qual é o problema de fazer uma leitura? Qual é o problema e a vantagem, né? A vantagem é que você só tem uma carta, você não tem muito o que interpretar. E a desvantagem é que você tem poucas informações.
Se a sua intuição não tiver muito aguçada, isso aqui pode ficar muito nebuloso, você ter a leitura de uma carta só. Aí você precisa de cartas de apoio. Tem gente que aconselha fazer leitura com 2 cartas, com 4 cartas, com cruz celta. Tem várias leituras possíveis de se fazer. Como eu falei, aqui a gente vai abordar só essas que eu fiz, para dar essa passada, mostrar um pouquinho dessas possibilidades do tarô. Tem gente, cara, eu fiz isso aqui brincando, mas tem gente que faz a tiragem assim, espalha as cartas, agora se eu queria fazer, ela não tá fazendo bonito, e vai lá e sorteia, faz aqui assim. Tem gente que vai embaralhando e a hora que a carta cai, usa ela como carta de leitura, enfim, não tem uma maneira certa. Agora sim, chegamos ao fim. Espero que esse curso rápido sobre os arcanos maiores tenha contribuído para esse início da sua jornada de autoconhecimento e conhecimento do tarô. O tarô é uma ferramenta incrível para a gente se conhecer, para a gente conhecer o mundo à nossa volta. E fica uma última dica. Se você quiser aprofundar nos segredos do tarô, tem o curso Infinito Tarô, que é um curso completo onde eu falo sobre todos os arcanos maiores. Tem uma aula sobre cada um, tem aulas de 7, 8 minutos, que é o bônus reflexão sobre as cartas, que são aulas que são um pouco mais profundas sobre cada arcano. Tem aulas sobre a pergunta, aulas sobre a intuição, várias aulas como fazer as tiragens. Enfim, é um curso completo para você fazer leituras para você e até trabalhar com o tarô. Mas também para se descobrir, para focar no seu autoconhecimento. Dentro do curso Infinito Tarô tem um grande bônus, que é a comunidade Infinito Tarô, que é um espaço para você fazer trocas, para você tirar dúvidas comigo e com os seus colegas. De repente você fez uma leitura que não ficou tão claro para você, e é super comum isso acontecer. Você pode jogar lá e ter a interpretação de outras pessoas. Você fazer trocas, você faz a leitura para alguém e alguém faz uma leitura para você também, é um caminho maravilhoso. Tirar dúvidas sobre a carta. Eu estou estudando, mas estou com certas dúvidas sobre essa carta. O que vocês acham dessa carta? O que vocês acham dessa leitura? Joga lá, que a comunidade inteira vai participar para te ajudar a elevar o seu conhecimento sobre o tarô e todos nós crescermos juntos. Espero ter colaborado. Mais uma vez, é uma honra, estou muito feliz de ver você por aqui. Fique bem, até a próxima. Tchau.